Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula sobre termopares, termopares módulo 13. Nós vamos falar aqui sobre magnetização de ligas, termopar tipo K, cromel, alumel. Neste módulo, nós vamos falar sobre um tema que é pouco discutido e talvez o pessoal tenha dificuldade de encontrar isso em literaturas ou mesmo na internet. E esse caso de magnetização do termopar tipo K, eu vou colocar nesse módulo aqui um fato real que aconteceu. Então ele vai ter passo a passo para que depois no final a gente possa ter uma ideia do que realmente acontece nos processos industriais onde existe o termopar tipo K. Muitas vezes existe a magnetização do termopar tipo K em processos industriais e o pessoal não consegue identificar ou mesmo não tem conhecimento que esse fato possa ocorrer. Esse é um dos motivos pelo qual esse termopar vem sendo estudado, de modo a ser substituído, por exemplo, pelo termopar tipo N. Então, justamente pela sua instabilidade. Vamos analisar aqui. A instabilidade do termopar tipo K. A estabilidade da força eletromotriz gerada pelo termopar tipo K, ela pode ser afetada pela contaminação dos fios, na seguinte condição: por efeito magnético, por gradientes térmicos, por tensão mecânica, pela não homogeneidade das ligas. Uma mudança típica do comportamento da curva desse termopar é atribuído à ordenação e desordenação da estrutura molecular do elemento cromel, de modo que o desalinhamento é reversível por meio de tratamento térmico. Locais onde existem muitos efeitos magnéticos, gradientes de temperatura, são variações de temperaturas bruscas de temperatura, ou mesmo, nesse caso a gente vai ver que o termopar ele tem uma situação onde ele começa a elevar a temperatura de modo gradiente. Então, nessa situação onde ele começa a subir vagarosamente pela temperatura de processo, esse é um dos itens que fazem com que a liga se magnetize. Por tensão mecânica, como o próprio nome diz, e pela não homogeneidade das ligas. Isso é interessante porque há uns 15, 20 anos atrás, esse tipo de problema ele não acontecia. Então hoje existem materiais importados de fontes que não são confiáveis, então o pessoal a todo momento tenta colocar ligas no sentido de baratear custo. Então esses termopares cada vez mais eles começam a ter variações nas suas homogeneidades, na própria homogeneidade das suas ligas, e eles começam a aparecer problemas. Então, um dos problemas que acontece muito aí no dia a dia, e o pessoal desconhece, é a magnetização do termopar tipo K. Condições favoráveis à magnetização do termopar tipo K. Através de estudos, detectou-se que este efeito de desordenação atômica ocorre com maior incidência na faixa de transição térmica de 200 a 600 graus. Esse efeito é reversível, mas não previsível por possuir características intermitentes. Vamos a 3 pontos. A variação de aquecimento ou ciclo térmico, mudanças na profundidade de imersão durante o uso e modificação do gradiente térmico ao longo das ligas. Essas condições contribuem para esse efeito, o qual gera um erro de medição de temperatura de 5 até 30%. Isso ocorre muitas vezes nas indústrias e o pessoal não sabe que isso é efeito de magnetização da liga. Então, o que acontece? Nesses casos, o melhor a ser feito seria utilizar termopares tipo N. Então, às vezes, o termopar começa a medir errado e você começa a ter uma situação de trocas de termopares. Só que o efeito de magnetização ele vai continuar ocorrendo e você vai ter mais trocas, mais gastos em relação a esse efeito que muitas vezes ele está determinado pelo processo onde esses termopares estão sendo utilizados. Vamos ao tema aqui, que foi tema de estudo, que é um fato real. Objetivo: análise da derivação da curva de erro de um termopar tipo K. Existia um termopar que ele tinha um erro e ele foi analisado em laboratório. Então, a liga positiva ela tem 90% de níquel, 10% de cromo, liga negativa 95% de níquel e 5% de alumínio mais silício. Aqui foi verificado no laboratório
se, primeiro, as ligas desse termopar estavam de acordo com o que era esperado. Vamos à reclamação apresentada pelo cliente. A relação entre a força eletromotriz termoelétrica e a variação de temperatura desclassifica do tipo especial a STM E230. Então, o cliente comprou um termopar, que era a classe especial. Esse termopar ele tinha um certificado de calibração RBC, chegou nesse cliente, ele faz uma verificação e constatou-se que esse termopar, embora ele tivesse um certificado de calibração RBC, ele estava fora da norma. E aí houve a reclamação. Detalhes do objeto de estudo. A bainha apresentava aspecto visual em utilização em alta temperatura, quer dizer, ela foi usada em alta temperatura. Comprimento da bainha de 1020 mm, o diâmetro da bainha de 6 mm em inox. O fabricante aqui não colocamos. Tipo de isolação elétrica, óxido de magnésio. O tag e terminal de ligação com bloco. Seria um termopar mineral com bloco e bainha. Análise realizada. Isolação elétrica, a calibração e tratamento térmico para a ordenação dos átomos de cromo. Quer dizer, no final a gente colocou essa situação porque já estávamos identificando como uma magnetização da liga. Então, como análise realizada, no final teve que fazer um tratamento térmico para que esse termopar voltasse a funcionar corretamente dentro de algumas condições que nós vamos mostrar. Resultados obtidos. A isolação elétrica, o termopar foi submetido ao ensaio de tensão aplicada, 500 volts, entre os terminais e a bainha, e apresentou um valor maior que 10.000 mega, estando em conformidade com a norma. Então, a isolação elétrica dele estava correta. Calibração. Antes do recozimento, incerteza de mais ou menos 1 grau, K igual a 2, todos os pontos. Aqui, nós verificamos os pontos verificados, o valor lido, a diferença de temperatura entre um e o outro e o que diz a norma para a classe especial conforme a ASTM E230. Então, a diferença foi de 6,8 graus, quando a norma pede 2,82. Então, os valores aqui foram muito altos. Lembramos que esse termopar ele foi feito era um termopar de calibração especial, ele foi feito a verificação no laboratório com certificado RBC e foi enviado ao cliente. Chegou no cliente, o mesmo termopar começou a apresentar essas diferenças muito antes do seu uso. O pessoal lá, eles têm também laboratório RBC, e quando chega lá, por um problema de procedimento desse cliente, é verificado novamente. E aí foi visto que existiam essas diferenças. Aqui um gráfico onde o cliente mostrou a performance desse termopar. Aqui, na realidade, nós temos aqui 3 termopares que estavam dentro do processo, começaram a subir a temperatura até atingir uma temperatura de 1000 graus. Esses termopares, aqui nós vemos 2 termopares, aqui 2 termopares, e esse termopar que está abaixo aqui é justamente o termopar que ele deu o problema da magnetização. Então, é esse termoparzinho aqui, essa curva aqui que está abaixo. Vamos dar uma olhada aqui nessa curva, um pouco mais perto. O interessante desses termopares, todos os dois aqui estavam medindo uma temperatura acima de 1000 graus, aqui é uma faixa de 1000 graus, os dois aqui estavam a 1000 graus, e esse termopar aqui que magnetizou, ele está dando um erro muito grande e ele está indicando abaixo de 1000 graus. Então, observem que esse termopar ele acompanha as condições de processo dos outros termopares, nos mínimos detalhes. Então, aquele caiu um pouco, aquele subiu, tem um pico, aquele teve um outro pico. Então, as características dele, com relação aos outros termopares, ela se mantém, ela acompanha. Porém, esse termopar magnetizado, ele criou um erro muito grande. Então, ele continua tendo as características do termopar, só que com um erro muito grande. Então, aqui a gente pode ver claramente isso. Nesta curva, nós colocamos aqui para vocês entenderem os limites da norma. Então, aqui é o limite inferior da norma, o vermelho
aliás, o verde, limite superior da norma, que está aqui, então aqui nós temos a faixa entre um e o outro, o valor real, que é o preto, e o valor lido magnetizado. Então, você pode observar que esse vermelho está muito próximo do limite superior do que a norma está pedindo. Só foi possível verificar esse problema de magnetização desse termopar, embora ele esteja dentro do limite da norma, mas não como classe especial, e sim como classe standard, ele saiu um pouco. Se fosse um termopar classe standard, esse problema não haveria nem ter como ter sido identificado. Vamos aos resultados obtidos e depois vamos fazer uma comparação. Tratamento térmico para a ordenação dos átomos de cromo. Calibração. Depois do recozimento, a incerteza de mais ou menos 1 grau, K2, todos os pontos. Então, foi feito uma ordenação através de um recozimento. O que é esse recozimento? Se você pegar um termopar desse, que está magnetizado, por exemplo, a 1000 graus, e fazer com que você tenha um choque térmico, pegar esse termopar, colocar num tanque de água, a temperatura ambiente, você dá um choque térmico nele, ele ordena novamente os átomos de cromo. E aí você passa a ter esses resultados. Então, onde tinha lá as diferenças enormes, a diferença caiu bastante. Mas ela continua fora da incerteza especial que a norma permite. Então, ela está abaixo do classe especial, porém ela diminuiu. Lembramos que, se fosse um caso de um termopar classe standard, esse problema de magnetização não haveria ter sido como ser identificado. Então, como nós falamos lá atrás, que ele pode gerar um erro de 5% até 30%, isso é um problema muito sério nesse tipo de termopar. Então, aonde existem processos que podem fazer com que a liga do termopar seja magnetizado, isso é um perigo muito grande. Então, aqui é um caso que foi pego muito aleatoriamente. Por que esse termopar magnetizou? Justamente pelo gradiente de temperatura. Quando você faz uma calibração em um laboratório RBC, você faz a subida dos pontos de modo gradual. Então, essa subida que foi feita quando da elaboração do certificado RBC fez com que a liga do termopar tipo K fosse magnetizada. Olha que interessante essa situação. E isso pode ocorrer no processo. Aqui temos os dois gráficos. Então, antes do recozimento e após o recozimento. Então, aqui a gente vê que o vermelho está muito próximo do verde. Depois do recozimento, ou seja, do choque térmico dessa liga numa condição de 1000 graus, você colocar num balde, num recipiente, num tanque de água, e você resfria, dá um choque térmico nele, ele saiu da condição próximo da linha verde, que era o valor limite superior, e ele encostou um pouco mais do valor real. Então, ele voltou a uma situação de ordenação dos átomos. Então, isso acontece muito nos processos, e é um assunto que muito dificilmente o pessoal encontra na internet, em literaturas. Então, aqui é uma situação real, onde a gente pode tirar algumas conclusões. Finalizando, essa desordenação é referente aos átomos de cromo, ocuparem locais específicos e ordenados em uma estrutura cristalina. Existem pesquisas em andamento para se obter mais detalhes sobre o comportamento molecular do cromo, voltadas a aplicações termoelétricas e metalúrgicas. Justamente aqui é que existe a situação do pessoal estar fazendo estudos de modo a fazer com que o termopar tipo N seja um substituto do termopar tipo K. Conforme dados históricos, esse tratamento térmico condiciona as ligas a manterem sua estabilidade ao longo do tempo. Conclusão. Com base nos levantamentos e estudos obtidos, a justificativa da não estabilidade dos valores do tipo especial em questão foi em função da característica termoelétrica do elemento cromo, contido na liga de polaridade positiva do termopar tipo K. A técnica de reversão da curva do termopar tipo K é assegurada para ligas novas.
Bom, pessoal, aqui é o fim do curso Termopares no módulo 13. Nesse módulo, nós abordamos a magnetização do termopar tipo K. É a magnetização das ligas termopar tipo K, cromel-alumel. Informo que analisamos processos industriais com o objetivo de melhorar a vida útil de termopares e, em caso de dúvidas, entrar em contato. Visite e consulte, quanto necessário, o site do autor, portal Termopares, www.termopares.com.br, no ar desde 2004. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail termopares@uol.com.br. Muito obrigado.